Olá, aqui é o Gabriel Marques, eu sou psicólogo especializado em hipnose e esse é o vídeo 2 a respeito de como começar a controlar mais a si próprio, quais são os conhecimentos básicos para que a gente assuma o controle da nossa vida. Um resumo do vídeo anterior, que é o vídeo 1. Nosso cérebro, ele é criado e treinado para que nós possamos sobreviver. E os nossos mecanismos evoluíram de uma forma que o que eu sinto afeta o que eu penso e o que eu penso afeta o que eu sinto. Então as nossas crenças que estão aqui onde eu sinto as coisas tornam as coisas reais e criam as lentes de como eu vou ver o mundo. Só que eu posso mudar a maneira como eu vou sentir e ver o mundo através dos meus pensamentos. Então as perguntas que eu faço a mim mesmo e as crenças que eu possuo guiam a maneira como eu interajo e como eu vivo a minha vida. A partir de agora, nesse vídeo, eu quero explorar um pouco mais o que foi falado também no vídeo anterior a respeito do prazer e da dor. Se pararmos para pensar, essa força gêmea, essas duas asas de uma borboleta, as duas faces de uma moeda, elas são a mesma coisa. Quando você tem calor, por exemplo, você liga o ar-condicionado, você quer aliviar essa dor, que é o calor, e ganhar o prazer da refrescância. São as mesmas coisas, vistas por ângulos diferentes. Uma pessoa que, por exemplo, busca ser aceita, busca a aceitação dos outros, ela vai ter o quê? Ela deseja a aceitação dos outros, logo, ela teme a rejeição dos outros. Uma pessoa que busca o sucesso a qualquer custo, ela vai temer o fracasso a qualquer custo. A mesma proporção que você tem de desejo, você tem de medo. O que antecede o desejo? O prazer. E o que antecede o medo? A dor, que são a mesma coisa. Então vamos explorar a maneira como lidamos com o prazer e a dor. O prazer é algo que você sempre vai buscar, o seu cérebro, o seu corpo, o seu instinto. Ele sempre vai buscar manter, quer sempre mais prazer. O prazer ele sempre vai ser com menos gasto a curto prazo. Então, o que é mais fácil? Sentir o prazer em uma esteira ou em comer um chocolate? Uma droga, por exemplo, ela é intensa, ela é rápida, ela vem sem muito esforço. É o prazer. E a dor? A maneira como lidamos com a dor, e é muito importante essa parte, que fique muito claro como lidamos com a dor. Ou nós distraímos a dor, ou nós anestesiamos a dor, ou nós fugimos da dor, ou nós enfrentamos a dor. Um exemplo de anestesiar as dores. Quando você tem um corte, você passa lá um produto anestésico. Mas e anestesiar as dores emocionais? E aqueles infinitos pensamentos que te causam ansiedade, insônia, angústia? Como que algumas pessoas anestesiam? Bebendo, usando drogas, usando remédios, medicações. Isso é uma forma de anestesia. Uma outra forma de distração, que é o segundo passo, a distração. Eu posso ficar assistindo séries o tempo todo, eu posso mudar, focar só nos meus pensamentos, ou querer fazer muita coisa. Eu vou fazer muita coisa. No fundo você está distraindo, tentando distrair alguma dor. Ou fugir. A procrastinação, por exemplo, é uma fuga. Não, depois eu faço. Tá deixando aquela dor que era para estar aqui, agora não. Depois eu faço, deixa para depois. E o enfrentar. Quando você tenta, voltando antes do enfrentar, quando você tenta controlar uma situação. Não, eu quero que seja do meu jeito, é como meu filho, eu quero que meu filho seja como eu quero que minha mãe, minha irmã, minha esposa, meu marido. Você está tentando controlar as circunstâncias para não afetar nenhuma dor, não receber nenhuma dor e ficar tentando estar mais do lado do prazer. Então o controle, se você sente que você é uma pessoa que quer tudo do seu jeito, provavelmente você é uma pessoa controladora. Se você é uma pessoa controladora, é uma tentativa de se afastar de uma dor e fazer só do jeito que você quer. Mas qual é a melhor maneira de resolver um problema dentre esses? É o último, que é o enfrentar. E o enfrentar, muitas vezes, é entender, é trazer a luz, é trazer a consciência. Então vamos supor que você está com um problema no relacionamento. Então, seu esposo, sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada. Então, vocês vivem brigando. Então está com uma dificuldade no relacionamento. Aí você começa num padrão de anestesiar. Vai começar a beber, ou então de distrair. Fica só vendo vídeo no YouTube,
E aí aquela angústia, ela por um instante some, a curto prazo ela some, só que depois ela volta. Então ela é como se, Freud dizia que é como se uma parte do nosso inconsciente ficasse ali, uma voz silenciosa esperando só para retomar. Quem tem insônia provavelmente percebe muito isso. No dia a dia nem percebe nada, tá trabalhando, tá fazendo as coisas, e quando deita, aí vem aquilo que só estava esperando o momento de aparecer, vem stand-by. Então a pessoa começa a anestesiar, começa a distrair, vou ficar aqui vendo YouTube, começa a fugir, putz, vou chegar tarde em casa para não ter que falar com ela, não vou responder essa ligação, tá fugindo de enfrentar algum conflito. Ou enfrentar. O que seria enfrentar? Sair na porrada? Não. Enfrentar seria ir para onde dói, falar, olha, eu não gosto disso que está acontecendo, mas você sabe que vai vir uma série de falas que você já espera que vai vir, e aí você, não, eu tenho que enfrentar isso. Vai ser conflito que eu não quero, pode ser que eu magoe e eu não quero, mas é necessário enfrentar. O único jeito de transmutar essa dor é enfrentando. Então, a gente passa por várias dúvidas, várias divisões do nosso eu. Uma parte quer, outra não, diz que não deve, e assim por diante, para infinitas outras coisas. Quando a gente enfrenta, toma uma decisão, é o único jeito de curar essa dor. De enfrentando ela, focando na solução. Então, primeira etapa desse vídeo, muito importante lembrar-se. O prazer a gente sempre vai buscar. E aí a gente está, imagine uma linha de homeostase, uma linha de equilíbrio. Então você está no ponto zero, no ponto neutro de um gráfico. Então imagine aqui um gráfico, então você está aqui no ponto zero. Então de repente vem alguma coisa que te deixa feliz. Então você ganha um presente, você ganha um abraço, você, sei lá, ouve uma música que você gosta, então por um tempo você que estava neutro começa a ficar feliz. Só que essa felicidade não vai durar para sempre, em algum momento ela volta ao estado neutro. E assim é com pequenas felicidades. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só que também tem quando acontece alguma coisa ruim. Então, um colega falou algo que te deixou com raiva, você está com medo de alguém que você ama se machucar. Então, um pensamento ou um sentimento ou algo que de fato aconteceu te faz começar a sentir mal. E aí, em algum momento, você vai buscar algum fator para retomar esse equilíbrio. Pode ser que você busque um fator externo, então eu estou ficando mal, eu vou comer um negocinho aqui, um docinho, eu vou só tomar um cafezinho. Você vai buscar um recurso externo. Ou então você vai meditar, vai respirar, seja o que for, para você voltar no seu eixo, no seu equilíbrio, no momento neutro ou até mesmo positivo. A grande questão é, muitas pessoas acabam ruminando a dor. Acabam sendo reféns da circunstância e ficam focadas no problema. Então, perdi meu carro na enchente, que droga, isso não deveria acontecer, o político, a cidade, seja lá o que for. Sempre jogando a responsabilidade para fora, sempre colocando a culpa no outro, sempre focando no que está ruim, sempre sendo depressivo, sempre sendo negativo, e aquilo só aumenta a dor. Até que de alguma forma natural, seja dormindo, seja tomando um banho, aos poucos vai retomando o equilíbrio. A grande questão é que algumas vezes nós criamos hábitos para voltar a esse padrão de positividade, para voltar, sair dessa linha do meio e voltar para o equilíbrio ou para a positividade. E esses hábitos às vezes não são saudáveis, ou muitas vezes não são conscientes. Então, eu estou meio estressado, vou jogar meu joguinho aqui no computador, no videogame, ou então vou ver meu filme. Não tem nada, você está buscando o prazer e o alívio da dor, que é a mesma coisa. Lembre-se, as duas coisas andam juntas. A busca do prazer, que é para voltar, e o alívio da dor, que também é para voltar. Então, é muito comum e é natural usar recursos externos. Mas se você não entender os seus gatilhos, não entender o que de fato está te machucando, está te incomodando, está te deixando desconfortável, o que te frustrou, se você não entender, lidar e enfrentar com isso, em algum momento ele vai voltar. E aí você vai sempre estar buscando recursos. E aí eu quero trazer para você uma ferramenta, um tipo de pensamento, uma ideia, porque uma ideia começa aqui no neocórtex, lembrando outro vídeo, e desce para o outro cérebro, para o límbico, que é o emocional. Então antes, você pode pensar, minha vida é ótima. Você pode pensar isso, mas se você não sente, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho trabalho, eu tenho uma série de coisas que são importantes para mim, mas eu não sinto que minha vida é boa. Então você pode entender, mas se você não sente, não faz diferença. Então, primeiro a gente vai para a ideia,
E alimentando essa ideia, você passa a sentir ela. Lembra? Frequência ou intensidade. Você tem que absorver. Quanto mais aberto você tiver a receber essas ideias, quanto menos julgamento, apenas receba. Não é necessário dizer sim ou não, certo ou errado, melhor ou pior. Apenas internalize, veja como isso faz sentido, veja como isso semeia aí dentro, como isso soa. Então, voltando. Vou passar para você uma ferramenta de quando você começar a perceber que você recebeu um afeto negativo, você retomar isso. Você sair de uma posição neutra, negativa o mais rápido possível, para não ficar indo para baixo, mas voltar numa posição de equilíbrio. Então a primeira ideia é saber diferenciar uma ideia que eu sou muito grato, esse é o meu grande mestre que me passou essa ideia, é o meu grande padrinho de profissão, um filósofo, psicólogo, ser humano maravilhoso, que eu tenho muito respeito, João Humberto Vanin. E essa ideia, ele tem um texto que eu vou deixar disponível para vocês, o texto dele, onde ele junta ideias de Spinoza e Nietzsche a respeito. Se você não gosta, não conhece, não entende, não tem problema. O importante é pegar a ideia. Se a ideia fosse budista, se a ideia fosse evangélica, cristã, se fosse platônica, se fosse aristotélica, se fosse de uma pessoa qualquer, uma pessoa simples, desconhecida, o importante é se o conceito faz sentido para você. Experimente. Não adianta falar que tem o melhor bolo do mundo na esquina da sua casa, que ele é de chocolate, que tem um recheio assim, que você tem a opção de fazer assado. Se você não experimentar, vai ficar tudo na ideia. Isso só faz sentido quando você experimenta, é muito mais vivo quando você experimenta. E a ideia é o seguinte: conhecer os 3 gêneros do conhecimento. É um tema muito profundo, eu vou tentar abranger e explicar ele da melhor forma num tempo curto. A primeira fase são 3 momentos que a nossa consciência passa. É a consciência das intensidades, não dos símbolos, não dos significados, não das interpretações, mas da vida viva, da vida sentida. Então, é a intensidade camelo, é a mais rasa, é a consciência reativa. Nós oscilamos entre os 3, às vezes em um dia, em uma hora, em um minuto, a gente pode estar e passar pelos 3, mas é uma maneira como a gente vê a vida, como a gente enfrenta. A primeira e mais superficial, mais refém, mais básica, é a camelo. É quando a gente não tem consciência e a gente é servo das circunstâncias. A gente é vítima do mundo. O que é alguém que é vítima do mundo? Estou no trânsito, alguém me fechou, eu começo a xingar, ou então eu só fico bravo por dentro, ou eu só fico estressado. Eu estou sendo vítima do que já aconteceu. Estou sendo refém de algo de fora. Algo que aconteceu fora ditou como eu vou me sentir dentro. Isso é a consciência camelo, é uma consciência reativa, refém, ela não tem nenhuma intensidade, ela só reage. Ela é quase como domesticada, ela está com uma ferida aberta, ou ela tá tão desconectada a pessoa, que ao tocar ali, ela reage, fica brava, fica triste, fica magoada, e fica lá nesse processo do camelo remoer. E o camelo é o símbolo porque ele se inclina para a vida para caber mais, para ser mais vítima, mais refém. Um exemplo, uma vez entrou um rato na casa da minha mãe e a gente não sabia direito, achava que ele estava na cozinha, estava na sala, ouvia um barulho, já ficava com medo, já ficava atento, ia pegar água, já ficava olhando para os lados, longe da pia. Isso é um momento camelo, é uma consciência que você está refém de uma circunstância, que você está refém de um medo, está refém de uma ansiedade, de uma preocupação. É uma consciência sem intensidade, de potência de vida, de potência de ser humano, de força. É reativo, é minguado, é pequeno. E tudo bem, acontece, faz parte da vida. Então essa é a primeira consciência. Qual é a grande questão do camelo? Ele não aceita o que já é. Ele não aceita a vida como flui. Ele não aceita o que já aconteceu. Já tem o rato lá, já furou o meu pneu, já perdi tal coisa, já quebrou meu celular, já terminaram comigo, já aceitar. É fácil olhar para coisas do dia a dia, mas e aceitar que você não teve o pai que gostaria de ter, a mãe que gostaria de ter, aceitar que você perdeu alguém que não gostaria de perder, aceitar que uma doença já te pegou, já esteve em você, e aceitar esses grandes desafios da vida. Isso é mais complicado, mas não deixa de ser um sentimento de camelo. O camelo é aquela consciência que fica, você não deveria ser assim. Aquela consciência que traz a culpa, que traz o ressentimento. Você tem que ser mais atento, você não pode ser desse jeito. A vida já fluiu, já aconteceu. Não adianta querer mudar
o que já passou, nós não temos esse poder. Então saiba reconhecer essa consciência, Camilo. Leia o texto, absorva essa ideia. Perceba quando você está tendo um pensamento, Camilo, do tipo, nossa, essa pessoa não sabe com quem está falando. Ei, você está sendo reativo. Qual o valor que você está dando para a opinião do outro? Qual o valor que você está dando para a sua paz? Quem é o mestre da sua paz? O que o outro diz ou você mesmo? O Camilo é aquele que é reativo à circunstância. Qual é o próximo de intensidade, de força, de mais potência? É o leão. O leão, ele traz a intensidade de uma vida potente. Por quê? Porque ele já aceitou, ele recebeu esse afeto do mundo, essa dor, esse problema. Ele já foi afetado por isso, ele também foi afetado por isso. Mas ele aceitou o que aconteceu, decide, cisão, ele foca na solução. Ele decide focar na solução e decide fazer o que depende dele. Decide fazer bom uso daquela experiência. Por exemplo, no caso do Camilo, que a pessoa estava reativa ao rato, por exemplo. Ai meu Deus, onde ele está? O que seria uma consciência de intensidade leão? É você ir lá e falar, não, eu estou com medo, por exemplo, desse rato, desse bicho que está aí, seja lá o que for, mas eu decido enfrentá-lo. Mas eu decido fazer o que depende de mim. Então fecha a porta, abre as portas do armário e vai procurando esse bicho e decide, mesmo com o medo, mesmo com a dor presente, enfrentar. Essa ideia de enfrentar a dor. Focar na solução. Gabriel, mas tem coisas que não dependem de mim. Tem coisas que eu não tenho o que fazer. Meu cachorro morreu, eu fiquei triste. Ficar triste é uma consciência, Camilo. Você pode entrar numa intensidade profunda de tristeza. Uma intensidade leão de tristeza. Porque a questão não é simplesmente não aceitar, mas o quanto a vida te afeta. O quanto essa vida te intensifica. E como ir percebendo e aprendendo. Como fazer bom uso disso que aconteceu. Como se inspirar. Como valorizar a vida através da perda de alguém que se foi. De algo que se foi. De um animal que se foi, e assim por diante. Olhando assim parece muito abstrato, muito simples de falar, mas é muito importante focar nas intensidades da vida. Uma intensidade leão é foco na solução, é foco no que depende de você, é se conectar com coragem, porque se você perdeu algum animal, por exemplo, você precisa de paciência, precisa de coragem, precisa de uma série de recursos internos que você vai puxar de dentro. Então, primeiro passo para se tornar intensidade leão: aceite o que já aconteceu, decida focar na solução e se pergunte como fazer bom uso. Uma frase eu quero passar para você agora, nesse momento, anota aí, pausa o vídeo, pega papel, pega caneta, grava, repete, deixa isso aqui dentro, porque esse é o ponto central. 3 frases que vão te ajudar a sair do camelo e ir para o leão. Primeira delas: percebo que estou sendo vítima refém da situação, mas decido fazer o que depende de mim, focado na solução, fazendo bom uso. O que é fazer bom uso? Às vezes, por exemplo, meu corpo está produzindo insônia, eu não estou conseguindo controlar isso, eu aceito que eu não vou conseguir controlar, eu acolho esse sentimento, eu apadrinho, eu amadrinho esse sentimento que eu não vou ser capaz de controlar isso, mas decido fazer bom uso. Já que meu corpo não quer dormir, vou escrever, vou ler um livro, vou assistir um filme, vou treinar, vou fazer bom uso desse tempo. Então, mais uma vez a frase: percebo que estou sendo vítima refém da situação, que é o camelo, que é aquele que está lá remoendo, ruminando, reclamando, reagindo. Ai, coitado daquela pessoa, ai, coitado de mim, ai, eu não sou capaz. É o camelo, ai, eu não sou merecedor, eu não sou bonito, eu não sou boa o suficiente, e fica lá. Percebo que eu estou sendo vítima dessa situação, estou sendo refém, estou colocando pesos, mas decido fazer o que depende de mim, focado na solução, fazendo bom uso. Fazer o que depende de você. Tem coisas que não dependem. Tem coisas que dependem de outra pessoa, tem coisas que dependem de um momento e não dependem. Então, foca na solução e faz bom uso. Primeira frase. Segunda frase, uma outra ideia que é parecida com isso: como transformador em combustível de força. O que é como transformador em combustível de força? Estou sofrendo, não tenho dinheiro para comprar as coisas que eu quero, para comprar meu apartamento, para mudar de emprego, estou triste com uma atitude de alguém.
Se pergunte como transformar essa tristeza em combustível de potência, combustível de força. Pegar esse problema e focar, transformar em força, transformar em ação, transformar em movimento, transformar em aprendizado, transformar em beatitude, em compaixão, em autoconhecimento. Isso é ganhar potência, isso é ganhar vida. Não é ficar no mimimi, na tristeza, na lamentação. Não, como transformar essa tristeza em combustível de potência, de alegria, de vida, de entusiasmo. Como transformador, isso que você está sentindo em combustível de força. Seja angústia, seja frustração, seja medo. Como transformar esse medo em combustível de força. Lembra? Frequência e intensidade. Medita com essa frase. Como transformador em combustível de força. Como transformador em combustível de força. Como transformador em combustível de força. Segunda frase. Terceira possibilidade. Veja qual faz mais sentido, usa um pouco de cada uma, experimenta. Sem experimentar, tudo isso é só ideia. E a gente vai falar sobre isso. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é muito comum no coaching, o chá que eles falam. Eu gosto muito dessa ideia de eu tenho conhecimento, eu tenho algumas ferramentas, alguns recursos para aplicar, mas 60%, imagina um triângulo, a base, o principal, é a atitude, a ação. Você pode conhecer as melhores receitas, as melhores músicas, mas se você não colocar em movimento, não treinar, não fazer acontecer, nada muda. Eu sou tão inteligente, eu estudo tanto, mas parece que minha vida não muda. Atitude é a palavra, ação. Então, a terceira frase, voltando, qual é? Pega algo que aconteceu na sua vida, pode ser algo pequeno, como um atraso, perder um objeto, algo pequeno, ou algo mais intenso, como ser demitido, perder alguém próximo, enfim. Eu sei que com coisas pequenas fica mais simples de exercitar. Pega algo, por exemplo, cheguei atrasado e estou bravo, estou frustrado, não queria que isso tivesse acontecido, tomei uma comida de rabo aqui. Então, pega essa questão e se pergunta, como eu posso ser grato por isso que aconteceu na minha vida? Então vamos supor que você chegou atrasado no trabalho, ficou com raiva e tomou uma comida de rabo. Como eu posso ser grato por isso na minha vida? Eu posso ser grato porque eu tenho um trabalho, eu posso ser grato porque eu respiro, eu posso ser grato porque eu enxergo, eu posso ser grato porque eu ouço. Por que você pode ser grato por esse momento? Porque você muda a perspectiva, para de olhar para o problema do que já aconteceu e passa a se perguntar. Olha como, voltando para o vídeo anterior, como as perguntas guiam o nosso pensamento. Eu posso perguntar, como eu posso ser grato? Olha que pergunta poderosa. Gabriel, eu vi uma coisa terrível na rua, uma pessoa sendo assaltada. Como eu posso ser grato por isso? Eu sou simplesmente grato por poder enxergar. Eu sou grato de ter visto. Não foi algo saboroso, não foi algo que eu aprovo, não foi algo bom, não. Mas eu enxergo. Então, como ser grato por isso? Muda a sua percepção. Então, são três coisas que estão interligadas, são aprendizagens retroativas que falam mais ou menos da mesma coisa. Sair do camelo e ir para o leão. Sair da vítima e ir para a atitude, para a ação, para a decisão, para a vida ativa. E a última intensidade, a mais intensa, a mais imanente, é a criança. Por que criança? Se eu soltar uma criança num ambiente fechado, não tem certo e errado, não tem moral, não tem melhor ou pior. Ela vai subir onde quer subir, ela vai pegar onde quer pegar, ela vai rir do que quer rir, ela vai fazer cocô se ela quiser fazer cocô, ela é livre. Sabe aquela sensação de você com você? Aquela sensação de plenitude. A criança está preenchida de uma sensação, de emoção, intensidade de vida, quando você está autoconectado. Não sei se você já experienciou dar um curso, algo que você faça muito bem no seu trabalho, no seu estudo, estar em um ambiente com família, com amigos, algo que você está pleno, que você está preenchido. Não que seja uma regra, toda vez que isso acontece você seja assim, não, mas um simples momento, o simples ato de criar a vida, não ser reativo à vida, não foi um afeto externo, mas foi algo que criou. Então, um exemplo daquele rato que entrou, então o camelo, ele ia ficar com medo, ia tentar fugir, ia estar o tempo todo refém. O leão, ele ia tentar enfrentar, ia tentar buscar esse bicho mesmo com medo. E a criança, se uma criança abre um armário e vê um rato, ela não está programada para ter medo, ela não vai ser afetada negativamente, se despotencializar, diminuir, não, pelo contrário. Ela vai ser criativa, provavelmente ela vai querer brincar, ela vai querer mexer, porque ela vai criar a circunstância, ela vai ver algo, ela vai ficar curiosa sobre aquilo, ela vai tentar interagir. Como interagir com a vida dessa forma, sem remoer os afetos, sempre buscando criar a si próprio,
Porque ou a gente cria, ou a gente é criado. Ou a gente é gerador, ou a gente é produto. Ou a gente é causa, ou a gente é efeito. É a lei da vida. E a gente pode trazer outras reflexões, outras ideias que são potencializadoras, que ajudam a construir uma vida com mais beatitude. Mas o grande ponto desse vídeo é, relembrando, nós somos muito movidos por prazer e dor. Geralmente lidamos com a dor anestesiando, distraindo, fugindo ou enfrentando. Enfrentar é o único jeito de você superá-lo. Então é muito importante se fortalecer para isso. E perceba, a partir de hoje, tenha percepção dos seus 3 graus de conhecimento, das suas 3 intensidades de vida ativa. Quantos momentos você tem pensamentos ou atitudes camelos, que você só reage à vida? Quantos momentos você tem pensamentos e atitudes leão? Quantos momentos você tem atitude, pensamento e vida criativa, imanente, de dentro para fora, que se cria, que transborda, que é a criança? Deixe essa reflexão, deixe essa autopercepção para você ir guiando. Opa, esse pensamento é camelo aqui. Estou reativo, estou com medo, estou pensando em alguma coisa ansiosamente. Como transformar isso em combustível de força? Como focar na solução? E lembre-se de exercitar aquelas frases. Ok? Muito obrigado pela sua disposição. Um forte abraço.